Fala galera, Daniel Piaia com vocês aqui novamente. Peço desculpas primeiramente porque não consegui gravar o vídeo no domingo anterior a esse, né? E porque era feriado. E ontem também não consegui. Mas aí venho hoje aqui trazer atualização do preço do Bitcoin dentro do nosso gráfico para poder trazer para vocês aí novos entendimentos sobre como interpretar o gráfico através da nossa análise técnica, que é muito simples, né? Não vou conseguir falar de correlações, gostaria de aprofundar um pouco mais, mas deixo para um próximo vídeo, né? Então, hoje vamos falar apenas do preço aqui do Bitcoin e vamos fazer uma viagem aqui do mensal até os 5 minutos. Hoje o contexto está propício para isso e vocês vão entender por que à medida que a gente for aqui adentrando os tempos menores e vendo como está a construção da nossa tendência aqui. Então a nossa tendência no mensal, tendência de baixa, estamos em tendência de baixa, buscando um topo descendente em alguma região aqui, né? Antes desse topo descendente anterior aqui. Então o preço está numa pernada de correção após uma pernada de impulso, porque a gente está numa tendência de baixa. Isso traz para a gente a informação que a qualquer momento aqui a gente pode formar um topo descendente. Mas o que a gente precisa, primeiramente, para ver aqui, olhando no mensal e já pensar assim, agora estamos formando um topo descendente, provável topo descendente, informação, né? Temos uma informação aqui que ainda não nos mostra muita coisa, por conta que a gente não pode analisar tendo ainda informação, mas é alguma coisa que neste momento aqui pode trazer alguma informação, principalmente se a gente descer os tempos menores e ver alguma construção. Já é esse pavio aqui, né? Essa possível rejeição do preço nesse momento do nosso mensal aqui pode trazer essa informação, mas não é muito, a gente não precisa se apegar nisso olhando para o mensal. Então é olhando nos tempos menores, a construção dos tempos menores, que a gente vai entender se realmente essa possível fraqueza aqui dos touros já é a nossa formação aqui do nosso topo descendente no mensal. Mas a gente tem que ver as informações aqui que são plausíveis, né? Vamos dizer que são mais palpáveis nesse cenário aqui do mensal. Então o que é? Rompimento de mínima. Está muito longe de acontecer ainda, mas eu preciso marcar aqui como a mínima do candle anterior, né? Que é vamos dizer assim, um evento que pode demarcar aqui, né, a confirmação do nosso topo descendente. E também a região das emas. O preço ainda está aqui nessa região das emas, por mais que ele já tenha se afastado um pouquinho, ainda está preso aqui, o conflito entre preço e emas está acontecendo aqui, né? Então, vamos supor que esse topo no mensal esteja em formação e o preço vai romper a mínima aqui, né? Ainda tem 13 dias para terminar o mês, mas vamos supor que ele feche dessa forma assim. Eu vou marcar essa mínima aqui e vou querer ver o preço rompendo, né, a mínima. E isso faz com que o preço retorne para as emas. O preço ainda não descolou totalmente das emas. Eu não vejo aqui um andamento onde eu possa desprezar as emas aqui apenas como cruzamento, né? E aí a nossa informação que a gente tem aqui ainda é em tendência de baixa, busca por topo descendente, o preço cruzando emas. Isso, o mensal já está assim há algum tempo. E normal que continue, né? Porque, afinal de contas, esse candle do mensal demora para poder se fechar e para trazer mais informação para a gente dentro do mensal. Então, mensal tendência de baixa, é apenas uma correção do movimento de baixa, né? Do nosso impulso aqui. Vamos para o semanal, ver o que está rolando, se a gente tem alguma atualização aqui. Bom, o semanal, vamos partir aqui para o nosso balãozinho, ó. Nossa nota ancorada. Tendência de alta, preço busca um topo ascendente. Essa informação também já é um pouco antiga, né, para a gente aqui, mas ainda estamos nesse contexto, nessa construção da tendência dentro desse contexto aqui, olhando para o semanal. E o preço se distanciou da região das emas. Ainda está distante ainda. O que quer dizer isso, se distanciou? Que o preço ainda pode retornar para a EMA aqui,
né? Se caso a gente construir o nosso topo ascendente aqui, o preço ainda pode retornar para a região da EMA e continuar a nossa tendência de alta, muito possível, né? Então, por isso que a gente precisa ver passo a passo aqui o que está acontecendo e evolução do preço e acompanhar aqui os obstáculos que o preço tem dentro das construções, né? Tanto para cima quanto para baixo. Aí a gente observa que tudo é uma coisa só, né? Tá tudo encadeado aqui, que a nossa ideia de análise técnica através dos fractais da tendência trazem essa informação para a gente, que tudo é construído simultaneamente e a gente consegue encontrar esses padrões aqui dentro dos fractais. À medida que a gente vai adentrando o preço aqui, a gente consegue identificar e ter a informação principal, que nesse momento aqui é a formação do topo descendente no mensal. A gente nunca pode esquecer disso. E o semanal está construindo esse topo descendente. O que ele precisa, o que a gente precisa ver aqui no semanal, né? Agora, rompimento de mínima, né? Pode acontecer, ainda está um pouquinho longe ainda, mas está lá, ó, 28.170, né? Esse aqui é a mínima do candle anterior. Então, se a gente romper a mínima aqui, a gente já vai ficar esperto para uma possível aqui, quem sabe, né, uma tendência de baixa, onde a gente vai ter o nosso topo no semanal, né? Então, vamos ver se o nosso diário está construindo aqui o nosso topo ascendente no semanal. Eu acho que eu falei topo no semanal, não, topo no mensal, né? Vamos ver nosso diário aqui, que pé que está essa tendência, que informação que ele está trazendo para a gente. À medida que a gente vai descendo aqui os tempos gráficos, mais informação a gente vem trazendo, porque os candles vão se fechando, né? A formação dos candles é um pouco mais rápida, né? Com relação ao tempo anterior. À medida que a gente desce os tempos gráficos, a gente vai tendo mais informações. E nosso diário aqui está repleto de informação. Vamos ver a nossa âncora aqui que está dizendo, ó, tendência de alta, busca por fundo ascendente, retornou para possível retração na EMA 12. O preço está aqui na EMA 12 ainda. Vamos ver se ele consegue continuar aqui, né? Que a gente viu que a EMA 12 está fazendo um papel relativamente consistente, né? De suporte. Aqui está suportando o preço aqui, fazendo um papel de retração. Não era ideal, né? Não é o ideal, mas aqui, quem sabe, a gente consegue ver aqui um movimento onde a EMA 12, que já está sendo furada aqui, né? Mas como é o diário, ainda tem muita água para rolar. Quem sabe ela retorna o preço, né, para cima, expulsa o preço aqui, fazendo uma retração ideal. Ideal para poder a gente ver aqui nossa tendência de alta ainda sendo formada, né, com o nosso fundo ascendente, que a gente está buscando um fundo ascendente nesse momento aqui. Olha aqui como é que está a nossa tendência, né? A gente vem de uma formação, né, de um topo, um fundo, um novo fundo, teve um padrão de equilíbrio aqui, ó, padrão de equilíbrio que foi rompido para cima, que deu continuidade na nossa tendência, né? O topo mais importante que a gente tem agora que foi rompido é esse aqui, né? Então, será que ele vai ser esse evento de rompimento desse topo aqui, ó? O evento está aqui, ó, que é o rompimento do topo. Será que esse evento aqui que trouxe essa continuidade da tendência de alta vai formar uma base aqui que justamente tem a ver com as EMAs? Então a gente talvez nem precisaria considerar esse contexto anterior, mas olhando apenas para as EMAs, se os touros vão ter força aqui para continuar essa tendência de alta, né? Vamos ver se esse fundo aqui no diário está sendo formado. E se não for formado esse fundo aqui, né? Porque a gente está vendo aqui que os ursos eles estão tentando formar aqui uma resistência, né? Um local aqui, marcar esse local aqui como um ponto importante para eles levarem o preço mais para baixo. Esse candle aqui, esse movimento aqui do diário, é um movimento relativamente assim expressivo para os ursos, porque eles já levaram o preço até a EMA e pode ser que eles continuem ainda, né? A gente tem aqui como obstáculo do preço, olhando no diário, caso a EMA não segure
temos a nossa EMA 12, não segure, né? Temos a nossa EMA 26 e depois aqui dentro do diário temos toda essa região aqui que os touros estarão esperando aqui para poder formar a base, porque foi onde eles conseguiram montar a base aqui, ó, como suporte, né, para poder levar o preço para cima. Então essa região aqui é muito importante para os touros, para poderem segurar o preço caso os ursos deem uma patada. Porém, quanto mais os ursos conseguirem levar o preço para baixo, nesse momento aqui, mais a chance de formação do nosso topo lá no semanal, que a gente está aqui no diário, olhando para o semanal, né? Nosso topo no semanal cada vez vai ficando mais evidente, né? Caso os ursos consigam levar o preço para baixo, porque os touros vão ter que continuar com uma força muito grande, né? A ponto de continuar essa tendência de alta aqui, né? Então a maior probabilidade, caso o preço venha nessa região aqui, realmente é a formação de um topo descendente e depois formação do nosso topo ascendente lá no semanal. E depois a gente vai ver lá no semanal, né, a formação de um possível fundo ascendente, que é a maior probabilidade olhando para o semanal, porém apenas depois da formação do topo ascendente no semanal. Então o nosso diário está aqui dessa forma, né? Vamos ver se aqui no 4 horas a gente encontra alguma base de preço, a gente continua com esse entendimento aqui da possível fragilidade dos touros nesse cenário. Então, olhando aqui no gráfico de 4 horas, a gente consegue ver aqui que os ursos eles estão tentando imprimir uma força aqui de ataque, né? Estão atacando o preço, com os touros ainda estão resistindo um pouco nesse cenário aqui, né? Os touros ainda podem montar a base. Vamos ver o que eu não lembro se eu entrei aqui no diário, a gente viu nosso acho que eu falei sim, né? Retornou para o preço retornou aqui para a nossa EMA. Então vamos ver aqui no 4 horas. O que está dizendo? Tendência de baixa, está buscando um fundo descendente. O toque na EMA 12 pode ser novo topo descendente. O que eu quis dizer com isso? Né? A gente está numa tendência de baixa aqui. Né? A gente teve até um padrão de equilíbrio aqui dentro da nossa tendência de baixa. E agora a gente está buscando um fundo descendente, a nossa tendência, e como a gente já cruzou as emas aqui abaixo, é muito possível quando nessa nossa formação de um topo, né, no diário, a gente venha aqui, o preço venha a usar a EMA 12 como ponto de retração aqui para uma região de resistência. Então, é muito natural que numa tendência de baixa a EMA 12 faça papel aqui de resistência, nesse sentido aqui do contexto de tendência de baixa, né? E venha continuar a tendência de baixa. Então a ideia é essa, olhando aqui para esse contexto do 4 horas. E esse contexto quer dizer o que para a gente? Que é um topo no diário, que o diário está buscando um fundo ascendente. Onde pode ser formado esse fundo ascendente? O nosso fundo do diário está lá embaixo, ó. Mas, porém, o preço já começa a se distanciar do topo e se aproximar do fundo. Isso quer dizer o que no nosso diário? Estou com a perspectiva do diário, mas olhando aqui no 4 horas, né? Então, o que o nosso 4 horas pode fazer? Continuar nossa tendência, se aproximar do fundo e deixar a probabilidade lá do nosso topo no semanal mais próxima, porque se aqui é o diário, se eu estou vendo uma tendência aqui de baixa no 4 horas, o meu diário é uma pernada única. Quanto mais o preço se distanciar do topo do diário, se aproximando do fundo, maior a chance de formar um topo descendente e depois continuar a tendência do diário para baixo, formando-se nosso pivô de baixa no diário. E que será a nossa confirmação do topo ascendente no semanal. Semanal, vamos buscar um fundo depois de um topo. Vamos buscar um fundo ascendente para continuar a tendência de alta no semanal. Então, esse encadeamento, né, das tendências tem que fazer todo sentido quando a gente vai descendo aqui nos tempos menores. Eu não posso olhar aqui no 4 horas e me desesperar, pensando assim, meu Deus, acabou a tendência de alta. Tem muita água para rolar ainda, né? Inclusive o 4 horas aqui está numa construção aqui de uma tendência de baixa, né, que também pode inverter, né? Ele pode inverter aqui, ainda não está
tudo declarado como dos ursos nesse momento, né? Aqui os ursos estão imprimindo uma força de defesa que pode virar um ataque aqui, né? Quem sabe se virar um ataque, aí sim a gente começa a conjecturar aqui probabilidades maiores dessa formação toda aí do mensal, né? Que é o topo do mensal, topo no semanal, a gente tem um topo no diário, agora estamos buscando um fundo aqui no 4 horas, né? Então tá bem interessante esse contexto aqui, né? O preço está numa região importante aqui que a gente consegue descer já para 1 hora, identificar o que está acontecendo aqui. O mais legal é que as nossas marcações aqui dos tempos maiores através das cores vão ficando muito claras para a gente aqui. Ó. Ó, a gente tem aqui o rompimento da mínima do diário. Já olhando aqui n'1 hora eu consigo ver isso. Consigo ver a minha tendência de baixa aqui no 4 horas, né, que foi o nosso padrão de equilíbrio. E eu consigo ver aqui também a nossa tendência de baixa no 1 hora. Vamos ver o que está rolando aqui n'1 hora. Ó. Tendência de baixa, busca por fundo descendente, toque na EMA 12 pode ser novo topo. Realmente, ó, o preço já usou aqui a EMA 12 como retração ideal, né, na nossa tendência de baixa. O preço veio, formou aqui um fundo descendente, um topo descendente, agora está buscando um novo fundo descendente, e nesse meio aqui, pode ser que tenha um padrão de equilíbrio aqui, nem vou considerar um padrão, vou ter que considerar um movimento único aqui. Nesse meio, a nossa EMA já fez um papel aqui de resistência, né? Então, como o preço se distanciou, muito natural que venha fazer novamente aqui, né? Para continuar a nossa tendência de baixa. Então, vamos descer aqui já no 15 minutos para a gente ver o que está rolando, pegar esse movimento que está acontecendo aqui e a gente trazer mais informação, né, para as nossas tendências e ver o que o preço atuando nesse momento. 15 minutos, tendência de baixa, busca por fundo descendente, o toque na EMA 12 pode ser novo topo descendente. Olha como é que a EMA 12 aqui atuou, muito legal aqui nessa tendência aqui, né? Região das EMAs, na verdade, aqui, elas atuaram como região de resistência importante. Isso vem desde lá de cima, assim que a EMA foi perdida, ó, ela foi perdida aqui, o preço veio, retornou para a região das EMAs, tentou fazer uma retração ideal, não conseguiu, mas as EMAs mostraram aqui dentro do 15 minutos que a tendência, né, de baixa estava continuando, né? Então usou aqui o preço, usou a EMA usou o preço, é um conjunto só, para poder trazer o preço para baixo novamente, se distanciou. E agora, o que pode acontecer? A gente precisa olhar esse movimento aqui, quando o preço chegar aqui nessa região para um possível topo descendente ou continuidade da tendência, ou até mesmo aqui o início da inversão, né? Uma tendência aqui de alta no 15 minutos faria com que um fundo descendente n'1 hora se concretizasse, aí depois a gente buscaria aqui no 15 minutos nossa tendência de baixa para o topo do 1 hora, desculpa, né? Então vamos aproveitar nosso tempo aqui, descer até os 5 minutinhos, finalmente, pela primeira vez aqui a gente está descendo até os 5 minutinhos. Não faço isso constantemente, depende do contexto, o que está rolando no contexto. O contexto está mostrando aqui que é possível, né, que a gente desceu até os 5 minutos com essa tranquilidade aqui que a gente tem, porque o preço está num limite, né, o movimento do gráfico está num limite onde pode ser formado aqui novas inversões de tendência, porém, essas inversões de tendência estão apenas obedecendo, né, o contexto maior, né, que possivelmente, como a gente viu aqui, depois desse caso a gente tenha um pivô de alta aqui nos 5 minutos, né, dentro daqui que pode acontecer um pivô de alta, é apenas para construir depois aqui bases para topos descendentes nos tempos menores, nos tempos maiores, né? Então é isso, galera, né? Falei rapidamente aqui sobre a nossa tendência, chegamos até os 5 minutos pela primeira vez, né? Mas isso não é muito comum, a gente não precisa ter todo esse entendimento aqui.
né? É bom que a gente venha até os 5 minutos para poder entender tudo, mas o contexto maior diz para a gente aqui que a nossa tendência aqui de baixa no mensal ainda continua. Abraço para vocês e até o próximo vídeo.